Muito bom dia. Eu quero saudar todos vocês que se decidiram, que se programaram para estudar conosco essa disciplina, como estudar a Bíblia sozinho. Eu espero que seja um tempo agradável e, acima de tudo, edificante na presença do nosso Deus. Eu gostaria de convidar você, antes de qualquer coisa, que nós pudéssemos orar juntos, porque essa disciplina não é apenas uma disciplina informativa, mas, acima de tudo, é um tempo em que nós vamos aprender a como nos comunicar com Deus. Nós nos comunicamos com Ele pela oração e também nos comunicamos com Ele quando Ele fala conosco através da Sua palavra. Então, estudar a Bíblia juntos é fundamental. Então, baixe sua cabeça onde você está, na sua casa, e vamos orar juntos para que Deus nos ajude. Essa situação é totalmente nova para todos nós, quando temos aulas remotas. Então, nós vamos orar para que Deus nos ajude. É a minha primeira experiência. Eu espero que você tenha paciência e que a técnica funcione bem e que Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça e vamos orar. Pai amado, no nome de Jesus, nós queremos pedir que tu possas intervir na mente e no coração de cada pessoa que vai assistir esse vídeo, seja agora ao vivo ou mais para frente, no futuro, que no teu nome precioso, os ensinamentos que vão ser dados nessa disciplina possam abençoar o teu povo. Ajuda a mim também e permite que tudo possa funcionar bem e que haja entendimento, Senhor Deus, por parte daqueles que vão participar. Pedimos a intervenção do Teu Espírito Santo no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem-vindos, então. Nós vamos dar início à nossa classe, que vai funcionar durante o período de 2 meses. Então, o mês de junho e o mês de julho, nós estaremos juntos nessa disciplina. Eu gostaria de, antes de começar, pedir que, à medida que você for entrando, você pode dar talvez um alô aí no chat para eu saber quem está entrando. Eu recebi a inscrição de várias pessoas, tenho um número bem interessante de alunos e bem diversificado. Então, se você já está online, você pode dar um alô, curtir. E se você não está inscrito, porventura, apenas entrou na nossa página, você pode também se inscrever como aluno da nossa EBED. Isso vai ajudar a igreja no controle de quem são as pessoas que estão participando, tá bom? Então, nós estamos juntos aqui, como eu disse, por um período de 2 meses e vamos estudar juntos a palavra de Deus. Bem-vinda, Ângela. Deus te abençoe. Vamos trabalhar juntos e aprender juntos. Eu gostaria, naturalmente, de apresentar um pouco a vocês como vai ser a nossa disciplina e como é que isso vai funcionar durante esse período, tá bom? É muito importante que todos vocês entendam como vai ser. A disciplina se chama Como Estudar a Bíblia Sozinho e, naturalmente, o motivo pelo qual nós optamos por essa cadeia de informações é pelo fato de que a situação atual dessa pandemia, essa necessidade desse afastamento social, essa impossibilidade que nós temos hoje de fazer parte de cultos presenciais, tem trazido uma série de questionamentos na minha mente. Uma das coisas que me tem feito refletir é uma pergunta muito simples. Será que os nossos crentes sabem de fato como estudar a Bíblia sozinhos? Agora que ficam impedidos de participar presencialmente, agora que de certa forma a situação da pandemia nos impede e nos isola. Você sabe como estudar a Bíblia? Isso tem gerado algumas dificuldades porque algumas pessoas, na verdade, se sentem mais seguros apenas ouvindo estudos de alguém, de um grande preletor, de um grande pastor famoso, e sozinho, quando ele se vê totalmente sozinho, ele se sente despreparado, não sabe por onde começar, não sabe que métodos utilizar. Então, essa disciplina surge nesse momento de pandemia, acho como uma forma de ajudar, sim, a cada um de nós que está
uma forma mais isolada na sua casa, a perceber a importância de estudar a Bíblia sozinho. A disciplina, naturalmente, é uma disciplina que vai exigir um pouco de prática, né? Nós vamos, nessa primeira aula e talvez no início da próxima, fazer uma pequena introdução um pouco mais teórica, um pouco mais formal, mas a partir das aulas seguintes nós vamos mergulhar em alguns dos métodos mais simples e mais comuns, mais usados. O método indutivo, por exemplo, nós vamos saber o que é isso e vamos utilizá-lo. Depois nós vamos aplicar o método indutivo ao estudo de uma passagem, de um trecho específico. Nós vamos pegar alguns textos que têm começo, meio e fim, e nós vamos então estudá-los juntos. Eu vou fazer algumas demonstrações e vocês também vão poder participar nas suas casas. Vocês podem mandar por e-mail ou pelo WhatsApp. Eu terei grande prazer em interagir consigo, lançar perguntas e apresentar as suas dificuldades. Então, nós vamos escolher alguns textos e trabalhar neles juntos. Bom, depois disso, nós vamos estudar o método biográfico. E o método biográfico é o estudo da vida de pessoas. Vamos escolher alguns personagens bíblicos e vamos trabalhar com eles. Vamos estudar suas vidas, tirar lições da sua vida e aplicar na nossa vida também. O método temático, como o nome diz, são temas, são assuntos específicos. Como é que nós fazemos para escolher um assunto, um tema, e caminhar dentro de um livro da Bíblia ou dentro da Bíblia toda e saber o que a Bíblia diz sobre aquele assunto? Por exemplo, alguém pode querer saber o que a Bíblia diz sobre o suborno. Há muitos versículos sobre suborno. Ou talvez mentira, né? Ou, quem sabe, divórcio. Alguém está diante de uma situação e quer saber o que a Bíblia diz sobre divórcio. Ele vai coletar vários versículos sobre aquele tema e vamos estudá-los e tirar dali as nossas conclusões. E nós vamos fechar, se Deus nos permitir até o final, trabalhando com o estudo de um livro inteiro. Nós vamos pegar alguns livros pequenos, a princípio, onde nós vamos ter uma visão geral do livro, para que você possa ter uma ideia do que é realmente um estudo por inteiro. Então, esse é o conteúdo da nossa disciplina. Eu espero que você esteja tão animado quanto eu, para que nós possamos juntos estudar a palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, essa primeira aula, como eu disse, vai ser um pouco mais informativa, porque nós temos que colocar algumas bases. A primeira coisa é que você, como estudante da Bíblia, precisa estar convencido de que existem vantagens, benefícios em estudar a Bíblia sozinho. As pessoas muitas vezes se acomodam com o fato de estudar aquilo que é dito ou ensinado por outra pessoa. Mas eu quero mostrar, através do estudo de hoje, que é muito importante que você possa, naturalmente, estudar a Bíblia por si próprio, com a ajuda do Espírito Santo e do seu próprio esforço. Naturalmente, quando você estuda a Bíblia sozinho, isso pode trazer alguns benefícios. O primeiro, por exemplo, a pessoa pode se tornar capaz de pensar por si só. Como eu disse, nós temos que aprender de alguma maneira que nós não podemos apenas depender dos outros. Nós temos que ser capazes de estudar a Bíblia sozinho. É como cozinhar, não é? É bom comer quando alguém cozinha para nós, mas é muito bom quando você pode preparar a sua própria comida. Naturalmente, uma outra vantagem, um benefício, é que a pessoa pode tornar-se capaz de avaliar os estudos dos outros. Isso é fundamental, especialmente num período como esse, quando nós temos tantos falsos estudos, doutrinas falsas, tantos falsos mestres e outros que ainda virão. É muito importante ser capaz de avaliar os estudos dos outros, saber se aquilo que está sendo pregado ou ensinado de fato bate com a palavra de Deus ou não. Há muito tempo atrás havia um pregador muito famoso e eu me lembro de ouvir várias vezes a expressão de pessoas a dizer: "Uau, este homem prega de uma maneira incrível, ele consegue tirar e ver coisas no texto bíblico que ninguém viu.
E às vezes eu pensava comigo mesmo, de fato ninguém podia ver, porque ele estava a inventar aquilo. O texto não estava a dizer nada do que ele estava a dizer. Algumas pessoas viajam, né, criam alegorias em cima do texto bíblico e por causa disso ninguém naturalmente consegue entender o que ele está a dizer. Outra coisa que eu acho fundamental é que talvez um dos maiores benefícios que o estudo bíblico pode trazer é que a pessoa vai receber estudos bíblicos de Deus para a sua própria vida. Quer dizer, é Deus falando com ele. O estudo bíblico vai, de alguma maneira, trazer para ele o ensino do Senhor. É Deus falando com ele. Gostaria que vocês que estão aí já ao vivo pudessem naturalmente interagir e dizer se o som está a chegar nas condições normais, bom, e se tudo está claro. Se você quiser lançar perguntas, você pode lançar no chat, ou se quiser deixar para o fim, também não há problema. Estamos a dizer que há muitos benefícios. Um dos benefícios, talvez, que seja o maior de todos, é que nós vamos ter mais comunhão com Deus. O estudo bíblico, pessoal, faz com que a pessoa fique mais próxima, mais íntima de Deus. Não há intimidade sem comunicação. A oração e a leitura da Bíblia vão fazer com que uma pessoa tenha uma comunhão mais profunda com o seu Criador. Então é muito importante estudar a Bíblia sozinho. A dúvida que surge é se um cristão quer estudar a Bíblia, que métodos pode usar? Naturalmente, meus irmãos, existem muitos métodos e nós temos que estar convencidos que é importante ter um método. Algumas pessoas dizem, o Espírito Santo é que vai interpretar a palavra. Não, o Espírito Santo vai iluminar a palavra, mas nós, seres humanos, é que vamos interpretá-la. Por isso nós precisamos de um método. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo 2, verso 15, há um texto muito conhecido que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. E diz como um obreiro que não tem do que se envergonhar. É muito importante nós não passarmos vergonha. Às vezes, quando vamos evangelizar alguém, ficamos envergonhados porque nós não sabemos manejar a palavra. Quando entramos num confronto com alguém de uma seita, nós ficamos envergonhados porque nós não sabemos como manejar a palavra. A prática com a Bíblia, com a palavra de Deus, à medida que nós a usamos, à medida que nós a lemos, estudamos, vai nos dar essa intimidade, esse manejo. Naturalmente, o método ele é importante porque ele dá um roteiro, ele dá um padrão, um modelo a seguir. E é isso que vocês vão ver nas nossas aulas. Nós vamos dar os passos, as orientações, um modelo, para que você possa naturalmente aplicá-los. Quando você aplica esses passos, então você vai conseguir entender os textos. Uma das coisas que eu gostaria também de deixar claro no nosso estudo aqui é que existem outras ferramentas naturalmente, né, para além da Bíblia. Por exemplo, eu gostaria de sugerir que se você quer mesmo estudar a Bíblia, você tenha um caderno. Não importa, um caderno qualquer, mas um caderno que seja específico para você estudar a Bíblia. Anotar aquilo que você descobriu, aquilo que Deus falou no seu coração, os textos que você estudou. Quer dizer, não guarde apenas na sua mente, mas registre tudo aquilo que você estiver a aprender. Então, a ferramenta fundamental, você tem que ter um caderno, você tem que fazer anotações. Se você quiser fazer diretamente na Bíblia, diretamente no seu computador, também pode, né? Gravar, ter uma pasta para isso. Mas eu gosto de anotar e registrar. É possível também ter uma boa Bíblia de estudo. Isso ajuda. Sim, ajuda. Nós precisamos da Bíblia, naturalmente. Se você tiver uma outra Bíblia de estudo, como por exemplo, eu tenho usado a Bíblia Shed, mas existem outras Bíblias, como a Thompson, Bíblia Vida Nova, você pode escolher uma da sua preferência. A vantagem dessas Bíblias é que normalmente elas têm, além da concordância bíblica no final, elas têm também alguns comentários
Esses comentários são colocados no final das páginas, ou às vezes no fim, no início de cada livro. Isso dá uma visão maior de outros estudiosos da Bíblia. Eu também sugiro que você tenha traduções variadas. O que eu quero dizer com isso? Eu gosto muito de usar a versão revista e atualizada. Mas você pode gostar da NVI ou talvez a imprensa bíblica, são muitas traduções. Quando você tem mais que uma, é importante porque às vezes você pode não entender uma certa palavra e lendo numa outra tradução, comparando as traduções, isso pode ajudar você a perceber um texto da palavra. Então, ter pelo menos mais que uma Bíblia é muito bom. Eu não recomendo muito essas Bíblias parafraseadas, ou seja, essas Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia viva, como sua Bíblia primeira. Você pode usar isso como um apoio, mas lembre que essas Bíblias são explicadas, parafraseadas, e muitas vezes então são tão detalhadas, tão explicadas, que fogem do sentido original. Mas pode usar como um apoio. Naturalmente, como eu disse, há outros livros, como dicionários bíblicos, enciclopédias, comentários. Esses livros ajudam com informações históricas, geográficas, culturais, que ao ler a palavra você não saberia. Então, quando você faz essa pesquisa, isso também pode ser um grande apoio. Nós vamos falar sobre chave bíblica ou concordância mais para frente, porque nós vamos utilizá-las nos métodos que nós vamos aplicar aqui. Então, se você não tem, seria interessante ter uma chave bíblica ou uma concordância. Vamos lá, então? Algumas dicas fundamentais de como a Bíblia pode agir na sua e na minha vida. Bom, eu coloquei aqui com os 5 dedos da sua mão e você pode tentar memorizar isso, porque eu acho que isso pode lhe ajudar. 5 informações, 5 palavras que são fundamentais. Primeiro, ouvir. Depois, ler. Estudar. Memorizar. Meditar. Vamos dizer novamente? Ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar. Essas são 5 formas de como a Bíblia pode agir na nossa vida. Bom, quero comentar rapidamente algumas dessas, usando alguns textos bíblicos, para que você, nessa primeira aula, como base, ela realmente sirva de alguma forma de fundamento para aquilo que nós vamos fazer durante esses 2 meses. Bom, a primeira coisa, a Bíblia diz isso, que nós devemos ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Isso está escrito em Romanos. Se você abre a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 10, verso 17, olha o que diz a palavra. Texto muito conhecido. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. É muito bom ouvir a palavra de Deus. Por exemplo, quando você tem um aplicativo e você vai dormir, coloca ali o texto e o texto vai entrando na sua mente. Isso é bom, muito bom. Já está provado cientificamente que quando nós, mesmo dormindo, a mensagem entra no nosso subconsciente. É muito bom ouvir a palavra. É bom ouvir mensagens. É muito bom. Então, isso ajuda sim, com certeza. Abre o nosso entendimento cada vez que nós ouvimos uma mensagem, um sermão, um estudo de alguém. Mas nós não podemos nos limitar a esse pequenino dedo. Nós temos que usar os outros dedos da mão. Além de ouvir, nós temos que ler a palavra. Há muitos textos que eu poderia citar aqui, porque a Bíblia está repleta deles. Mas eu gostaria de citar o conselho que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13, você pode, abra na sua Bíblia e confira esse texto. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. O apóstolo Paulo dá o seguinte conselho ao seu amigo. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, exortação e ao ensino. Viram que ele dá 3 conselhos, né? Até que eu não chegue, aplica-te à leitura, leia a Bíblia. E, naturalmente, se você lê a Bíblia, você tem
conteúdo para exortar pessoas e para ensinar. Muitas vezes nós não temos o que dizer porque nós não lemos. Ler é fundamental. Mais para frente você vai perceber que existem vários tipos de leitura. Mas nesse primeiro momento eu quero que você perceba que é importante ler. Ler a Bíblia. Também, se voltarmos lá atrás no Velho Testamento, porque esse conselho já vinha de muito tempo, no livro de Deuteronômio, abra sua Bíblia, por favor, Velho Testamento, Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 17, os verso 19. A partir do verso 18, ele já está a falar sobre o livro da lei, ele está a falar sobre as escrituras. E agora, no verso 19, o texto diz assim: o terá consigo, está a falar do livro, olha o contexto, está a falar da Bíblia. O terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Aqui já dá para fazer um bom estudo bíblico, não é? É muito interessante ler o texto com atenção. Veja, terá o quê? O livro, a Bíblia. O que tem que fazer com esse livro? Ler todos os dias da tua vida. Quer dizer, não é ler uma vez ou outra, não é ler quando entende ou quando está numa crise. É muito importante ler sistematicamente, ler todos os dias. Para quê? O texto diz, para aprender a temer ao Senhor, a fim de que possa guardar a palavra. É para cumprir. Então, estudar a Bíblia é para isso. É para conhecer a palavra de Deus, mas, acima de tudo, é ler para obedecer. Ouvir, ler. Terceiro dedinho é estudar. Existe uma diferença entre apenas ler, abrir o texto e ler. Mas quando nós falamos em estudar a palavra de Deus, nós estamos a falar em algo mais profundo. Nós estamos a falar uma mente de estudante. Alguém que vai pegar uma caneta, alguém que vai pegar um caderno, alguém que vai fazer apontamentos, alguém que vai, de alguma forma, comparar as traduções, alguém que vai refletir naquilo que está a ler, alguém que vai sublinhar. Isso é estudar, é se demorar na leitura, é aprofundar. É, de alguma maneira, não somente ler por ler, mas é uma leitura mais demorada, com reflexão. Isso é estudo. Um texto muito conhecido, naturalmente, está em Atos capítulo 17, no verso 11. Você pode abrir, por favor, Atos capítulo 17, o verso 11. Olha o que diz aí na palavra de Deus. Abriram? Vamos ver. O que diz a palavra? É um texto muito conhecido quando os crentes da Bereia estão ser elogiados, de alguma forma estão ser exaltados, porque eles faziam algo diferente de qualquer outra igreja fazia. Atos 17, verso 11 diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Está fazendo uma comparação entre duas igrejas, entre a atitude das pessoas que moravam em Bereia e os que moravam em Tessalônica. Ele diz, pois esses, os da Bereia, receberam a palavra de Deus com avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Muito importante isso. Você vê que o elogio vem porque, em primeiro lugar, eles recebem a palavra com toda a avidez. Se eu pudesse traduzir isso numa linguagem mais simples, eu dizia, eles recebiam a palavra, eles liam palavras, eles estudavam a palavra com fome, com sede da palavra. Eles estavam realmente ávidos, quer dizer, desejosos de aprender as escrituras. Muito importante isso. Não importa ter tantos métodos se a pessoa não tem sede e fome da palavra de Deus. Muito importante ter fome, sede da palavra. Receber com avidez. Mas diz também que eles
não somente recebiam a palavra, mas eles examinavam as escrituras todos os dias, para ver se de fato os factos eram assim. Essa é a mente de um estudante. Quer dizer, o estudante da palavra não pode simplesmente aceitar tudo. Como eu disse, hoje há tantos estudos falsos que nós temos que tomar muito cuidado. É muito importante nós estarmos cientes da palavra de Deus e conferir tudo aquilo que é dito nas escrituras. Essa é a mente do estudante. Estamos juntos, né? Então, nós já falamos sobre ouvir, sobre ler, sobre estudar, e ainda existem dois outros dedos para que você memorize aqui e guarde os 5, que são formas de como Deus pode agir na nossa vida. Parece que saiu um pouco de moda o memorizar. Antigamente, mesmo na escola bíblica dominical, as crianças e os adultos eram incentivados a memorizar os textos da palavra. E hoje poucas pessoas conseguem dizer textos de cor, mas isso é muito importante. O Salmo 119, o verso 9 a 11, ele fala sobre isso, mas especialmente o verso 11, quando ele diz: eu guardo a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Um texto muito conhecido, mas o que ele está dizendo é o seguinte: a palavra tem que estar dentro de nós temos que internalizá-la. Isso acontece através da memória. Quando nós colocamos os textos bíblicos dentro da nossa mente, isso de fato faz com que a palavra de Deus possa ficar lá e ser usada no momento em que nós precisamos. Por exemplo, em momentos de tentação, é muito importante ter textos da palavra dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, para combatermos as ações de Satanás. Foi assim que aconteceu com Jesus. Ele, cada vez que houve uma investida de Satanás, ele combateu, ele contra-atacou com textos da palavra de Deus, porque estavam memorizados. Da mesma maneira, na evangelização. Às vezes estamos a falar de Jesus para alguém e quando nós temos esses versículos na nossa mente, fica fácil encaixar os versículos em cada situação. Então, memorizar a palavra de Deus é uma maneira muito importante. Durante as nossas aulas, eu quero incentivar vocês com alguns versículos simples e fáceis, para que você, em cada aula, pelo menos, escolha um versículo que você possa memorizar durante aquela semana. Você podia começar com aquele que nós vimos hoje, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pequenino, fácil, mas memorize. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O último dedo é meditar. Eu acho que esse é, na verdade, o desafio maior. Memorizar, ou apenas ler, ou apenas ouvir, não exige tanto quanto meditar. O que é meditar? Josué, capítulo 1, verso 8. Vocês lembram? Posso abrir sua Bíblia, por favor? Josué, no capítulo 1, no verso 8, diz assim a palavra de Deus: não cesses de falar desse livro da lei, está falando da Bíblia. Não pare de falar dele, converse sobre ele, medite e comente aquilo que você tem descoberto com outras pessoas. Fale desse livro, medite nele dia e noite. Naturalmente, ele não quer dizer que você tem que parar todas as coisas e não fazer mais nada e passar todo dia a estudar a Bíblia, mas o que ele está a dizer é: faça isso constantemente, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo o quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Umas pessoas gostam só da parte final desse texto, quando ele fala em prosperar e ser bem-sucedido. Eu não acredito que aqui seja nada mágico. O que ele está a dizer é: quando uma pessoa medita e, segundo diz o texto, né, tem o cuidado de fazer o que leu, quer dizer, aplicar, obedecer a palavra, naturalmente ele vai ser bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Medite a palavra de Deus. O Salmo 1, também bastante conhecido, quero concluir com essa parte.
ele diz assim, bem-aventurado, quer dizer, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores. Você conhece esse texto. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer, sim, esse prazer que ele tem, não é nada dessas coisas. É na lei do Senhor, na qual ele medita de dia e de noite. Mais uma vez, um convite a meditarmos na palavra de Deus frequentemente, constantemente, sistematicamente, diariamente. Eu não sei se estamos juntos até aqui, mas eu gostaria muito mesmo que você fizesse uma reflexão sobre tudo que estamos a dizer e que nós pudéssemos juntos estabelecer as bases para o que vamos fazer nas aulas seguintes, que serão aulas um pouco mais práticas. Então, vamos para frente? Qual é o propósito? Chegamos à conclusão até aqui que o propósito não é apenas aumentar o nosso conhecimento. Nós não queremos apenas ficar mais sábios. Queremos estudar mais a Bíblia para tornar a nossa vida mais santa e, naturalmente, ter frutos que glorifiquem a Deus. O objetivo é, de fato, obedecer a Deus. O livro de Tiago, que estudamos recentemente na igreja, dizia isso, né? Sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É muito importante saber que o nosso alvo é obedecer. É para isso que nós estudamos a palavra. O problema é que existe boa vontade. As pessoas querem estudar a Bíblia, mas muitas vezes cometem alguns erros. E erros que são fatais. Então eu quero comentar alguns erros que são perigosos. Alguns erros que são realmente problemáticos. Bom, o primeiro erro é quando uma pessoa começa a tirar o texto fora do seu contexto. É aquela velha história de fazer um sorteio bíblico. Ele pega a Bíblia, Deus fala comigo, e abre qualquer página e põe o dedo em cima e aquilo que ele sorteou é aquilo que ele vai ler. Isso não é estudar a Bíblia. Há muitos riscos nisso. A pessoa pode tirar um texto totalmente fora do contexto. Ele não leu os versos anteriores, nem depois. Não sabe como aquele texto encaixa no capítulo, nem como encaixa no livro inteiro. E muitas vezes pode interpretar de uma forma errada. Não faça isso. Há um outro erro também, que é fazer com que o texto diga aquilo que o texto não está a dizer. Quer dizer, forçar o texto. É muito, muito importante que as pessoas, quando estudam a palavra de Deus, elas olhem exatamente o que o texto quer dizer. E quando vão ensinar a outras pessoas, vejam o que o texto está dizendo, não inventar em cima disso. Isso acontece muitas vezes por causa de um outro erro comum, que é dar uma ênfase exagerada a questões secundárias. E vão esquecer naturalmente aquilo que é o mais importante. Podia dar um exemplo sobre isso que talvez ajude. Por exemplo, quando uma pessoa lê o texto de Moisés, quando ele percebe a presença de Deus no monte, e há uma voz do céu que diz: tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é santo. Naturalmente, o que pode acontecer é que uma pessoa pode dar uma ênfase exagerada a uma coisa secundária e criar uma doutrina, por exemplo, de que tem que tirar os sapatos, tem que tirar as sandálias. A ênfase dada nesse texto é a santidade de Deus. O ensino principal é que a presença de Deus, santa, torna um lugar santo. Você pode parecer absurdo, mas há igrejas no continente africano, onde eu trabalho, que utilizam esse texto realmente exigindo que as pessoas tirem seus sapatos quando entram no templo. É uma interpretação exagerada e que dá peso a coisas secundárias e ignora o ensino principal. Por exemplo, um exemplo também muito comum é quando vocês recordam da situação de Davi, quando ele luta com Golias e ele pega 5 pedras e lança. Alguém pode, por exemplo, ao invés de apropriar-se do ensino principal, tentar forçar o texto e começar a dar nomes a essas pedras. Para vencer o inimigo, você tem que ter a pedra da fé,
a pedra do amor, a pedra da misericórdia. Inventa pedras que não existem. São 5 pedras. Isso é uma questão secundária. A grande questão que estamos a falar aí é o fato de que ele dependeu de Deus. Ele confiou em Deus e não nele próprio. E Deus deu a vitória. Então, quando uma pessoa dá uma ênfase a coisas secundárias e esquece o ensino principal, esse é um erro. E, naturalmente, um grande erro é estudar a Bíblia intelectualmente apenas, sem se preocupar em obedecer. Eu acho que esse é o erro principal, porque quando nós lemos e conhecemos, mas não praticamos, nós estamos a errar. Não é isso que Deus quer. Portanto, eu queria passar para vocês, nos minutos que temos nessa aula introdutória, alguns princípios de como estudar a Bíblia de forma correta. Bom, primeiro, uma atitude correta. Deus conhece o coração. Quando uma pessoa estuda a Bíblia, é fundamental de que ela tenha na sua mente a ideia de que eu estou diante da palavra de Deus. Então, tem que haver respeito pela palavra e tem que haver, naturalmente, dependência do Espírito Santo. Não é pelo nosso intelecto, é pela ação do Espírito Santo, sim. A outra coisa, como eu já disse, é ler o texto várias vezes. Quer dizer, não podemos ter a ilusão de que ler uma única vez vai ser suficiente para perceber o texto. Leia a primeira vez, leia a segunda, leia a terceira, quantas vezes for necessário. Mas, mesmo que faça uma leitura inicial só para ter uma visão do texto, depois faça anotações, sublinhe. Não saia pintando a Bíblia inteira, não. Sublinhe aquilo que é relevante, anote as palavras que se repetem. Isso vai ajudar você realmente a estudar a Bíblia. Estude constantemente e sistematicamente. O que eu estou a dizer é diariamente e com um plano. Quer dizer, não é simplesmente ler por ler. Você tem que ter um plano. Que livro vai ler? Como vai fazer? Que estudo vai fazer nesse momento? Qual sequência vai tirar? Que método vai usar? E faça isso frequentemente, diariamente, porque você vai aprender fazendo. E, naturalmente, o exemplo de Esdras, capítulo 7, verso 10, é um texto que eu gosto muito porque ele diz que Esdras aplicou o seu coração para buscar a lei, para cumprir e para ensinar. 3 coisas fundamentais. Primeira coisa é aplicar na sua própria vida. Tem que buscar essa lei e obedecer, cumprir. Aí sim nós vamos estar prontos para ensinar isso para outras pessoas. Então, esses são os princípios básicos que nós queremos deixar nessa primeira parte introdutória. Estamos caminhando para o fim. Vamos ver se ficou claro o que estou a dizer até aqui. É como quando você vai fazer um bolo. Quando você faz um bolo, existem vários ingredientes. Açúcar, farinha, ovos, a quantidade certa, você segue aquela receita e os ingredientes trazem um bom bolo. Para você fazer um bom estudo bíblico, também existem alguns ingredientes básicos que eu queria deixar, então, como sugestão nessa nossa primeira aula, como eu disse, introdutória, antes de nós entrarmos, propriamente dito, nos métodos. Primeira coisa, tempo. Não tem como estudar a Bíblia sem dedicar tempo. Você pode começar com um tempo pequeno, mas tem que ser um tempo com qualidade. Afaste-se um pouco, reserve um tempo e um lugar específico. Tenha disciplina. Quer dizer, você determinou que vai estudar, estude mesmo, cada dia. Dedique um tempo, dedique um lugar e você ali reserve aquele espaço geográfico e espacial para que você possa sentar e estudar a palavra de Deus. Tenha um alvo bem definido. Tenha um objetivo. Você tem que decidir o que vai estudar. Não pode sentar diante da Bíblia e dizer, o que eu vou estudar hoje? Defina. Você pode dizer, bom, eu estou a começar agora, eu não sei nada. Então, como eu sou servo de Jesus, eu vou começar a estudar a vida do meu mestre. Então, eu vou pegar um dos evangelhos. Então, você pode pegar Lucas, estudar diariamente um capítulo, depois outro, vai seguindo o livro de Lucas. Ou então você diz, não, eu vou começar com Mateus, eu quero ver quais são os ensinos de Jesus.
Talvez você pode escolher João, mas escolha um dos 4 evangelhos se você quer estudar a vida do seu mestre. Tá bom? Pode ser que você queira começar com um livro pequeno para ter experiência. Então, se você pega um livrinho desses pequeninos, como por exemplo 1 João, Pedro, Tiago, são livros pequenos, é possível sim. Mais para frente nós vamos falar sobre sequência e sugestão prática de que livros você deve ler, que ordem deve seguir. Nesse momento, nós estamos só a dizer que você tem que ter o seu objetivo, o seu alvo. Qual é o livro que você quer estudar, ou que passagem você quer estudar, ou que assunto você quer estudar, ou que personagem você quer estudar, certo? Tempo, disciplina e objetivo. Agora, um ingrediente fundamental, como eu disse, é um coração submisso, uma dependência total da graça de Deus. Quando você vai estudar com esse coração aberto e pedindo a Deus, Senhor, por favor, tu sabes que eu quero te conhecer mais, me ajuda a entender. E é surpreendente você ver pessoas simples, às vezes que têm pouco estudo, conseguirem tirar um proveito maior do estudo bíblico do que às vezes pessoas doutoradas, letradas. A diferença está aí, no coração submisso, a dependência da graça. Então, não é o seu intelecto que conta, o que conta é um desejo, é aquela avidez pela palavra, é o desejo de aprender de fato a palavra de Deus. Ingredientes. Coloque esses ingredientes e vai dar certo. Tá? Nós vamos começar uma aventura grande aqui durante as próximas semanas. Nós vamos juntos, de alguma maneira, aprofundar em textos da palavra de Deus. Vamos fazer exercícios, nós vamos praticar juntos, nós vamos abrir a palavra juntos. Eu gostaria que você fizesse isso. Separasse esse tempo para fazer parte dessa classe, mas não só, aí na sua casa, no seu estudo pessoal. Que você dedicasse tempo, você tivesse disciplina, começasse algo e terminasse. E que você viesse para a classe e também para o seu estudo pessoal com o coração totalmente submisso e dependente da graça de Deus. A verdade, meus amados, é que a chave do método de estudo bíblico dar certo, para que isso funcione, nós temos que aprender fazendo. É como aprender a nadar. Quando você aprende a nadar, você não aprende simplesmente ouvindo um vídeo ou assistindo um vídeo. Você faz isso fazendo. E nós também vamos aprender a estudar a Bíblia estudando. Tá? Para hoje, o que fica é uma pergunta. Como nossa aula introdutória, fica a pergunta: qual é a minha maior dificuldade no estudo bíblico? Você pode indicar. Qual é o seu problema? Tempo? Falta tempo. Dificuldade em organizar o seu tempo? Falta disciplina? Talvez? Não sei. Talvez também você tenha tempo, você tenha disciplina, tenha vontade, mas talvez não sabe como estudar. Seu problema é método. Ou você teria uma outra resposta. É muito bom ouvir quais são as suas dificuldades, suas limitações. Por isso eu queria desafiar nessa classe, vamos interagir. Eu sei que esse sistema não facilita muito, como em outras plataformas, onde a gente pode ver e ouvir o aluno, mas através dos chats você pode opinar e você pode também utilizar tanto o e-mail como também o WhatsApp. Nós estamos pensando o seguinte: vamos criar um tempo fora de classe. Primeiro, eu quero sugerir, como eu já disse, que você se matricule oficialmente na IBED, que é a Escola Bíblica de Discipulado da PIB. Se você fizer isso, vai ser muito bom, porque eles vão ter um controle maior de quem são as pessoas que estão a participar dessa classe. Mas, independente disso, nós gostaríamos de formar um grupo de WhatsApp. Então, as pessoas que já se matricularam, e eu tenho os nomes de algumas delas aqui, você vai receber, então, ou no seu e-mail ou no WhatsApp, um convite
para que você possa realmente interagir através dessa classe. Para essa primeira aula, nós não temos nenhum texto, nenhum trabalho para casa ou nenhuma passagem que nós vamos debater ainda. Vamos começar as práticas na semana que vem. Mas eu gostaria de deixar essa pergunta que eu fiz no slide anterior. Qual é o seu problema? Quais são as dificuldades que você experimenta? Falta de tempo, falta de disciplina, falta de método, você não sabe como fazer? Qual ou quais? Eu gostaria que você desse a sua opinião. Eu queria ouvir mais ou menos as opiniões de cada aluno para que a gente possa também ajudar uns aos outros à medida que nós interagimos, tá bom? Quais são os seus problemas? Essa vamos dizer assim, esse canal que nós vamos criar de grupo de WhatsApp é somente e especificamente para isso, para que a gente possa partilhar material, para que possa partilhar exercícios. Você pode tentar fazer os seus exercícios e mandar pelo WhatsApp, para tirar dúvidas, para lançar perguntas, e por isso eu gostaria que, se você pode anotar esse número aí na tela, que está na tela, para você mesmo pode fazer um contato comigo se você não se matriculou, tá bom? Esse é o meu WhatsApp. Você pode contactar comigo e dizer: eu gostaria de ser incluso no grupo. Dê o seu nome e, se você não está oficialmente inscrito, eu vou então mandar para você o material. Eu queria deixar claro também que todas as aulas que nós estamos a dar, eu preparei uma apostila sobre esse assunto. E se você tiver interesse, por isso a importância de mandar o seu e-mail, tá bom? Olha aí, maurajm@hotmail.com. Manda para mim e diz: eu gostaria de receber o material. Tudo aquilo que foi dito hoje está numa apostila. E eu quero mandar isso semanalmente para que você possa então ter os métodos que nós vamos estudar pouco aos poucos. Tá ok? Então, acho que aquilo que nós queríamos dizer para a aula de hoje é exatamente isso, que nós estamos prontos a trabalhar juntos, nós queremos realmente que cada um de vocês possa interagir conosco. Nós temos alguns minutos no final, então eu queria realmente que cada um de vocês que está aí, todos vocês que deram um oi, um alô, que vocês possam também participar conosco, tá bom? Sérgio, bem-vindo. Sérgio Rolim, quanto tempo, meu amigo. Neuza, querida. Cise, Carlos, todos vocês que estão já participando desse grupo. Diga alguma coisa. Mande a sua resposta, seja através do chat ou seja através do WhatsApp. Qual é a sua dificuldade? Quais são as suas expectativas para essa classe? A partir da semana que vem, nós vamos trabalhar exatamente em cima disso. Bom? Então, bem-vindo. Quero ouvir a sua resposta. Qual é o seu problema? Quais são as suas limitações? Quais as suas dificuldades? Na semana que vem, nós vamos começar o primeiro método. Vamos trabalhar com o método indutivo. Vamos aprender a observar bem um texto. Vamos aprender a interpretá-lo. E aí, nós vamos trabalhar especificamente como aplicar isso na nossa vida. Então, aguardo o seu WhatsApp ou então o seu e-mail. E nós vamos, então, caminhar juntos, pela graça de Deus, durante 2 meses, aprofundando o estudo da Palavra de Deus de uma forma realmente que possa trazer crescimento espiritual para cada um de nós. Tá? Mande o seu e-mail, mande o seu WhatsApp e eu vou ter o grande prazer de interagir consigo. Tá bom? Um grande beijo a todos e espero que a aula tenha sido, como introdutória, não é? A base daquilo que nós vamos fazer nesses próximos 2 meses. Tá ok? Deus abençoe a todos. Nós vamos concluir por aqui dizendo que você é bem-vindo. Se não matriculou, matricula. Tá ok? E aguardo o seu contato para que em breve, a gente possa realmente começar os métodos de uma maneira bem interessante.
Nós temos ainda uns 2, 3 minutos. Se alguém quiser lançar alguma pergunta, pode aproveitar o chat para isso. Eu estou vendo aqui muitas pessoas entrando, estou muito feliz. Até os amigos de Portugal. Ei, isso é muito bom. Fernando e Isabela, bem-vindos, queridos. Todos vocês que entraram são bem-vindos. Podem motivar outras pessoas. E na semana que vem, então, venha. E venha com sua caneta, com seu caderno, porque nós vamos começar na prática a estudar o método indutivo. E vamos começar com demonstrações, mas vamos também entrar com profundidade nos textos. Tá ok? Então vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo juntos. Que Deus realmente nos abençoe. Deus amado, nós queremos pedir que cada pessoa que demonstrou interesse em estudar essa disciplina, que tu fales ao coração de cada uma delas, que tu despertes outros, que mais pessoas ainda, Senhor, se juntem a esse grupo para estudar a tua palavra com mais profundidade. Nós pedimos o teu Espírito Santo conduza esses 2 meses que estaremos juntos. E pedimos a tua bênção. Coloca sede e fome para que o teu povo realmente sinta desejo de estudar a tua palavra com profundidade. Abençoa cada um de nós. E ajuda-me, Senhor, eu te peço. No nome poderoso de Jesus. Amém. Muito obrigada a todos, então. Aguardo você na próxima semana, para que juntos possamos, então, ter o nosso primeiro método. Método indutivo. Próxima aula. Deus abençoe. Até a próxima.